fala lá na capital federal. Vamos ouvir. É do diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei, e do senhor Renato, que aqui representa a Polícia Penal Federal. Nós estamos, desde janeiro, caminhando com as providências relativas a uma maior colaboração das instituições federais acerca do esclarecimento desse terrível crime, decorrido já há 5 anos. Essa colaboração, hoje, se dá mediante essa atuação conjunta das polícias federais, especialmente da Polícia Federal e da Polícia Penal Federal, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. E eu começo exatamente agradecendo a todas as equipes, tanto da Polícia Federal, quanto da Polícia Penal Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário, o que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que, nas próximas semanas, provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje. O outro assunto que eu abordo é que nós temos na Amazônia brasileira, especialmente no estado do Amazonas, uma crise de segurança pública envolvendo disputa entre facções e nós estamos hoje avançando por intermédio da Polícia Penal Federal na transferência de presos do sistema penitenciário estadual para o sistema penitenciário federal. A expectativa da Polícia Penal Federal é de que haja a transferência de 13 presos faccionados ou líderes de facções no estado do Amazonas para o sistema federal,
Com isso, se intensifica a colaboração do governo federal com o enfrentamento dessa crise no sistema penitenciário e na segurança pública e a prevenção de uma crise mais aguda na segurança pública do estado do Amazonas. Finalmente, lembro a todos aqueles que nos acompanham que hoje nós estamos começando o mutirão de renegociação de dívidas. Então, é importante frisar que nós temos a participação de aproximadamente 250 PROCONs estaduais e municipais. Esse mutirão é importante e se estenderá pelas próximas semanas. Além disso, aquelas pessoas que precisam poderão procurar o site do Ministério da Justiça, especialmente o endereço consumidor.gov.br. Então, eram essas informações iniciais, tanto eu quanto o doutor Andrei como o doutor Renato estamos à disposição se houver algum questionamento. Está desligado. Alô, alô? Funcionando? Bom dia, ministro. Eu gostaria de saber a participação efetiva do ex-bombeiro nesse caso. Inicialmente, as investigações mostraram que ele tinha uma participação no carro, no empréstimo do carro para guardar as armas, e agora apurou-se que ele também participou do planejamento do crime. Se o senhor puder falar um pouco disso, por favor. Ou o doutor Andrei. Os maiores detalhes da operação devem ser divulgados ainda nessa manhã pela nossa equipe, mas o que eu já poderia adiantar, que essa pessoa também participou de ações de vigilância, de acompanhamento da ex-vereadora e também nesse apoio logístico de integração com os demais atores de toda essa cadeia criminosa que foi percorrida. Então, ele teve um papel importante nesse contexto inteiro. Antes e depois, inclusive depois com a questão do carro. O carro foi, para usar uma expressão local lá, o carro foi picado, então houve a participação dele também nessa ocultação de provas. Jéssica Rodrigues, TV Brasil. Gonçalves, desculpa. Oi. Nós tivemos essa delação premiada sendo trabalhada durante algumas semanas pela Polícia Penal Federal, pelo Ministério Público. Essa delação foi produzida aproximadamente 15 a 20 dias atrás. Ela foi submetida ao processo judicial de confirmação dessa delação. Ela já se acha homologada pelo Poder Judiciário, portanto, todas as formalidades foram atendidas relativamente a... Tem algum problema, pessoal? Só um minuto, por favor, tá, pessoal? Nesse momento, uma questão técnica, como você consegue acompanhar aqui na CNN Brasil, com relação à qualidade do áudio ali do ministro Flávio Dino, uma breve interrupção nessa entrevista coletiva, mas a informação já foi dada pelo ministro Flávio Dino com relação à origem da operação que acompanhamos hoje no Rio de Janeiro, por conta de uma delação premiada de Elcio Queiroz, delação que já foi homologada pela Justiça e que revelou a participação de Maxwell Correia, ele que foi alvo desse mandado de prisão na operação de hoje no Rio de Janeiro, além de Elcio Queiroz admitir participação no crime e confirmar a participação de Rony Lessa. E aí, portanto, com base nessa delação premiada é que foi feita a operação de hoje. O Flávio Dino diz que, com base nas revelações feitas por Elcio Queiroz, fechou-se uma fase da investigação que se refere à execução do crime.
e que há convergência em